Ele é doutor e mestre em Ciência da Literatura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Até fizemos juntos, mestrado e doutorado. Foi aí que a gente criou nossa amizade. Professor, poeta, escritor e músico, e que trabalha com os conceitos fundamentais da poética do Nordeste brasileiro. Autor dos livros Anotações para uma História do Cordel Brasileiro, da editora Conhecimento, O Alto de Zé Limeira, da Confraria do Vento, foi de 2008, coautor em Violência Simbólica e Estratégias de Dominação, produção poética de autoria feminina em 2 tempos, da editora da Palavra. São ensaios. Quem conta um conto, estudos sobre contistas brasileiras estreantes nos anos 90 a 2000. Tempo Brasileiro, ensaios, organizados pela professora doutora Helena Parente Cunha. Até 2008, foi um dos editores e colunistas da revista Confraria Online. Foi coordenador editorial da editora Luzeiro Limitada, especializada em cordel. Coordena o projeto Roda de Cordel, Círculo de Estudo sobre o Cordel Brasileiro em São Paulo, e Roda de Cordel, Leituras, projeto de leitura de cordéis em escolas e comunidades rurais brasileiras. Como músico, tem se dedicado a pesquisar a música formadora do Brasil profundo, notadamente a oriunda do Nordeste brasileiro. Daí surgiram os projetos Cantos Primevos para um Brasil Profundo e Poesia Tradicional do Nordeste. Está fazendo pós-doutorado no PAC, Programa Avançado de Cultura Contemporânea, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. É professor convidado nosso hoje, da Universidade das Quebradas, e ele vai dizer o título de sua conferência, de sua aula ou palestra hoje, que faz parte da sua dedicação ao cordel. E aí, é sua palavra, querido. E o prazer é nosso. Tá certo. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos que estão aqui presentes. Não estou me vendo na tela, mas tudo bem. Porque eu gostaria de me ver aqui falando, hein? Não sei quem é que está orientando aí esse trabalho. Aderaldo, nós estamos vendo você. Aí no seu equipamento. Ah, tá. Tudo bem. Porque fica meio estranho para mim isso. Tá falando e não tá me vendo, que eu quero ver aqui as minhas reações a mim mesmo, entendeu? Vê aí se você não está com o vídeo... Não, meu vídeo está normal, tá tranquilo. Espera aí, eu vou me procurar. Ah, aqui, pronto, tá. Cheguei. Agora já estou me vendo. Bom, boa tarde a todos. Me reconhecer é bom para a gente ver como é que tá, né? É você mesmo? Narciso quer sempre um espelho, né? Isso. Então, boa tarde, gente. Muito obrigado a vocês por terem me convidado. Queria fazer uma saudação especial às mulheres que comandam a Universidade das Quebradas, já um projeto extremamente vitorioso em todos os sentidos, com turmas regulares, e agora com essa sucursal no Rio Grande do Norte, na UQ Potiguar, como se chama, nessa parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Queria mandar um abraço para a professora Heloísa Buarque de Holanda, né, a quem a gente preza tanto, uma batalhadora, uma guerreira, aquela que se levanta nas lides feministas, né, para pensar o Brasil a partir dessa ótica. Numa Ciro, cantora cantriz, cheia de poesia para nos dar, linda, maravilhosa, e antes de qualquer coisa, foi quem me pegou pela abertura e disse: você vai fazer aí seus trabalhos em cordel, e eu agradeço a Numa por ter feito isso comigo, ter me emparedado lá na casa dela em Santa Teresa e dizer: seu negócio é cordel, seu cabra, se ajeite. E foi isso que aconteceu. Rô, nossa querida Rô, essa secretária executiva que manda em tudo e que sabe tudo, e que sem ela parece que faltará aquele elo fundamental para que isso aqui aconteça. Jussara, minha amiga Jussara, de tanto tempo que a gente já se conhece, aqui do Rio de Janeiro, e foi quem teve essa ideia de levar para o Rio Grande do Norte a Universidade das Quebradas.
Em dito isso, todas as mulheres do meu Brasil varonil se ponham aí de pé, porque as coisas têm que melhorar nesse Brasil misógino. A gente precisa fazer alguma coisa para melhorar. Mas parece que os ventos estão aí soprando para o nosso lado. Quero iniciar a minha conversa com vocês lendo aqui uma coisinha de um poeta que vocês devem conhecer, vocês do Rio Grande do Norte, devem conhecer, Antônio Francisco. Né? Esse livro aqui, 10 cordéis num cordel só. Quem já passou no sertão e viu o solo rachado, a caatinga cor de cinza, duvido não ter parado para ficar olhando o verde do juazeiro copado e sair dali pensando como pode a natureza, num clima tão quente e seco, numa terra indefesa, com tanta adversidade, criar tamanha beleza. O juazeiro, seu moço, é para nós a resistência, a força, a garra e a saga, o grito de independência do sertanejo que luta na frente de emergência. Essas 3 cestilhas de um cordel de Antônio Francisco, intitulado Os Animais Têm Razão, e ele inicia o seu cordel falando de uma planta, de uma árvore, e essa árvore é o juazeiro nordestino. E é sobre esse juazeiro que nós vamos nos plantar nessa aula de hoje aqui na Universidade das Quebradas. Vamos falar desse juazeiro, mas vamos trazer esse juazeiro do meio da Caatinga, onde ele está habitando, e vamos trazer aqui para o mundo da literatura. Vamos fazer uma alegoria com esse juazeiro. Vamos pegar esse juazeiro como sendo o representante maior, né? Aquela árvore de onde surge a poesia do Nordeste brasileiro e, em um de seus galhos, essa poesia sobre a qual nós vamos falar hoje, que é o cordel. Daí porque a nossa aula de hoje tem o título de O Cordel é Punhal. E atenção, essa palavra punhal não é a coisa em si, não é o punhal em si, é também uma alegoria. Então nós precisamos entender isso. O cordel é punhal, mas não é um punhal que fere, que mata, que fura, que estrangula, né, que tira as tripas, que tira as vísceras. Não. Aqui nós estamos tratando de um cordel, né, porque não sei se vocês já ouviram aí esse ditado pelos interiores do Nordeste, que diz que a língua é como se fosse uma faca, né? Ela corta. Tem gente que tem a língua afiada. Então, o nosso cordel é uma grande língua afiada, amaziada a linguagem, e a linguagem poética. É assim que nós vamos trabalhar. O cordel é punhal, ou seja, o cordel é língua, o cordel é linguagem, o cordel fere, o cordel faz tudo o que é possível fazer com uma faca na linguagem e na literatura. Em dito isso, já estou começando aqui, viu? E lembrem-se de uma coisa: nas minhas aulas não existe esse negócio de parar para falar e só depois ter pergunta. Não. Aqui nós vamos já falando e vocês vão entrando aí, não fiquem intimidados. A gente vai falando e se vocês quiserem levantar a mão, quiserem falar, pode inclusive interromper a minha fala, não se preocupem com isso. Tá? Isso aqui, não, aqui é uma ciranda, é um cirandar. Então a gente vai andando e vai fazendo as coisas. Eu queria, por favor, que vocês dessem uma olhada em nossa ementa. A nossa ementa, ela é muito clara aqui no que nós vamos falar hoje. Então, o cordel é punhal, com o professor Aderaldo Luciano. A ementa é basicamente os temas sobre os quais nós vamos passear. Então, o primeiro tema é o povo como poeta. Oralidade, escrita e oralitura. Alguém já quer dizer alguma coisa? Ninguém vai falar nada? Robson, Bárbara, Jack, Alain, Ana Carla. Opa, acabei de aprender. Peraí, estão escrevendo aqui, eu não estou conseguindo ler, não, hein? Para mim é melhor vocês falarem, pode ter certeza. Janaína diz que maravilha.
Deixa eu ver aqui o que é que tem no chat. Tá assim, boa tarde a todos. Tá, Constância, minha querida Constância, está presente. Marcelo Petrocini, valeu. Daiana Azevedo, que alegria conseguir assistir a aula do começo. Constância, que linda leitura, que boa lembrança. Antônio Francisco, Fedra, que maravilha ouvir Cordel. Robson, Ana, que bom, aproveite tudo. Está mandando aqui fico conversando no chat, né? Entre eles mesmo, né? Tá ótimo. Acabei de aprender esse termo oralitura. Nossa, Constância, você é novo, gente. Muito obrigado. A gente vai lendo aí o tópico e vai passando o nervosismo, né? Então, o primeiro tópico da nossa aula de hoje, o povo como poeta, oralidade, escrita e oralitura, né? Primeiro, essa ideia de povo. Segundo, essa ideia de poeta, né? O que é o povo e o que é o poeta? E onde é que nós podemos ver que o povo é poeta? E quem foram essas pessoas que se debruçaram sobre esse poeta que é o povo e trouxeram para dentro dos livros e puderam estudar essa poética do povo? Poética que chamaram, inclusive, de poética popular, mas eu vou me afastar disso, eu vou chamar de poética do povo. Então, o povo como poeta. Oralidade, escrita e oralitura. Isso para uma abertura para a gente chegar nesse juazeiro poético nordestino, que eu já iniciei falando desse juazeiro. O sequestro das vozes indígena e africana da formação da poesia do povo. A mordaça e a guilhotina no fazer poético feminino, racismo, machismo e homofobia, pragas infames, combate, luta e produção poética de resistência. E um pequeno mote, poeta, preste atenção, seu verso lhe deixa nu. Então, essa é basicamente a história do que nós vamos conversar aqui. Uma pequena referência bibliográfica, né, com referências bibliográficas, eu trouxe aqui Márcia Abreu, Fernando Baez, Daniela Bento, Leandro Condé, trouxe eu mesmo, inclusive, José Carlos Mariátegui, Rosilene Melo, Clóvis Moura, Nando Poeta, Varnesi Nascimento e Ángel Rama. Então, isso é um caldeirãozinho, né, onde eu me baseei para trazer essas falas aqui hoje para vocês. Então, o povo como poeta. Celso Furtado, o grande economista paraibano, né, ele dizia uma coisa interessante sobre a formação das elites culturais brasileiras. Ele dizia que as elites culturais brasileiras, quanto mais ricas, mais distantes do povo elas estão. Mas elas não compreendem o que está acontecendo lá embaixo, na base social, nos becos e vielas, nos cabarés, nas igrejas. As elites brasileiras não têm os pés no Brasil profundo. E a cabeça também não pensa o Brasil. Os pés e a cabeça das elites culturais brasileiras estão plantadas no exterior, de preferência na Europa, de preferência em Paris, e mais toscamente, como diria Ariano Suassuna, estão plantadas os pés e a cabeça no que há de pior dos Estados Unidos da América. Então, eles não vivem o Brasil real. O Brasil real é uma dor de cabeça para as elites culturais. É isso que Celso Furtado nos dizia. Então, como eles estão cada vez mais ricos, eles estão cada vez mais longe da cultura do povo. E a cultura do povo é aquela cultura despojada de qualquer tipo de vaidade. Então, e o mesmo vale para a sua produção poética. E a poética que nós vamos tratar hoje, que é o cordel brasileiro, ela nasce exatamente aí, no seio do povo. Ela nasce na cidade do Recife. A cidade do Recife é o palco, é o cenário onde o cordel brasileiro é publicado, é pensado e é sistematizado por um homem chamado Leandro Gomes de Barros, que vem do sertão paraibano. Ele migra do sertão paraibano, da cidade de Teixeira, lá no sertão, para a cidade do Recife. Ele tinha aproximadamente 18 anos quando chegou no Recife. Mas ele não nasceu no Teixeira, ele nasceu na cidade de Pombal, né, no sertão da Paraíba do Norte. Então, no meio do povo, nasce
essa poética chamada o cordel brasileiro. Agora, vamos tratar, antes de entrar nessa poesia, a poesia do cordel brasileiro, nós vamos tratar desse juazeiro poético sobre o qual eu disse que ia fazer uma alegoria. Então, vocês imaginam, Antônio Francisco diz que quem passar pelo sertão, quem passar pela caatinga, vê aquela caatinga ressequida, cor de cinza ou amarronzada, de algumas vezes amarelada, mas quem passar e ver um pé de juazeiro copado, aquela copa imensa verde, né, no horizonte, vai ficar admirado e vai se perguntar: como é que uma árvore está tão verde aqui no meio desse deserto, no meio dessa sequidão da caatinga nordestina, da caatinga sertaneja, da caatinga cararizeira? Como é que isso acontece? Então vamos pensar nessa árvore, vamos pensar nesse juazeiro. Lembre-se que esse juazeiro ele está verde porque a raiz dele está profunda, muito profunda, buscando nutrientes lá dentro do chão, né, cavando cada vez mais fundo para encontrar algum pouco de água que exista. Então, é por isso que ela se mantém verde e por conta das suas folhas também, que respiram, né, o ar, que conseguem tirar do ar o mínimo de umidade que tiver, elas conseguem respirar. Então, esse juazeiro está plantado. Pense nesse juazeiro como sendo o juazeiro poético nordestino, como sendo um pórtico de poesia, porque é assim a poesia do povo. Embora haja sequidão, embora haja morte, embora haja desespero, embora hajam doenças, a poesia do povo nunca morre, inclusive para trazer essas mazelas para a reflexão diária, para a reflexão dos homens que ali habitam ou dos homens que estão por vir. Então pensemos nesse juazeiro poético. Então, quando nós olhamos para esse juazeiro, nós vemos ali alguns galhos. Por dentro da copa, nós vemos alguns galhos. Um desses galhos, como diz aqui a nossa ementa, é o galho da oralidade. A oralidade, a poesia oral. Nós estamos tratando de um juazeiro poético. Então, há um galho dentro desse formando a copa desse juazeiro poético, e esse galho é o galho da oralidade. E o que é a oralidade? A oralidade vem do oral, da fala, né, do pensamento que se faz palavra falada. Né? É isso que nós vamos pensar aqui. E é esse galho, né, é o primeiro galho que nasce no juazeiro poético nordestino e no juazeiro poético de qualquer país, de qualquer lugar. Primeiro nasce a oralidade. E é na oralidade onde o povo, lembrem-se que eu falei de Celso Furtado, e é a partir da oralidade que o povo vai criando as suas fantasias e as saídas para o seu dia a dia de dor, de aperreio. Sobretudo, o povo faz poesia. Isso aí qualquer pessoa, qualquer estudioso com um mínimo de perspicácia vai notar. Dentro desse universo das oralidades do Nordeste, então nós encontramos um pequeno DNA, e esse DNA, dentro dessa oralidade, é o DNA do repente. Nesse galho da oralidade, o repente é aquele que mais se destaca. Né? Você encontra um outro galho bifurcando ali, dentro desse galho forte da oralidade, há um galho que é o galho do repente. E o que é o repente? O repente é a capacidade de sair-se das armadilhas linguísticas e poder criar, né, um pensamento, quer seja poético, quer seja prosaico, né, mas um pensamento que demonstra o estado de espírito da pessoa. Então, nós temos esse galho da oralidade. No galho da oralidade está o repente. Como é que o repente se manifesta na sociedade nordestina? Como é que ele criou elementos de subsistência poética? Né? Então, as pessoas conhecem, nós conhecemos muito o repente na sua fase de cantoria. Lembrem-se, o repente é apenas o dom.
é o dom. O repente é o dom. A arte é a cantoria, ou seja, você tem o dom do repente, e quando este dom é sistematizado por várias pessoas, né, para que sirva, né, de construção, né, estética, aí você tem a arte. Então você tem o dom, que é o repente, e você tem aqui a arte da cantoria. Por que o repente é um dom? O repente é um dom porque em todas as sociedades, em todos os tempos, haverá sempre alguém que faz repente. No Brasil, você tem repente de norte a sul. No Rio Grande do Sul, você tem os peleadores. No interior de São Paulo, você tem cururuzeiros. No interior de Minas também. No interior do Nordeste, então, isso cresceu de uma maneira muito grande. Então, no Nordeste, você tem coquistas, né, cantadores, emboladores de coco. Você tem cirandeiros, né, você tem coco de roda. Você tem os repentistas violeiros. Né, há toda uma majestade, toda uma linhagem que acabou sistematizando o repente em cada uma das regiões do Brasil. E lembre-se também que há o repente que não é poético, que não está ligado à poesia, mas que está ligado às astúcias. Aí você entra as adivinhas, entra as pulhas, né, e várias outras modalidades. Mas nós vamos tratar aqui, estamos tratando do repente. Estamos tratando de como o repente se sistematizou nesse pé de Juazeiro, nessa alegoria do Juazeiro poético sobre o qual nós estamos falando. Então, de repente aparece esses homens que fazem repente poético, né, e criam uma coisa chamada cantoria, que é a arte na qual foi sistematizada os repentes. E aí tem várias modalidades dentro dessa cantoria, né? Os cantadores repentistas violeiros. Então você tem várias modalidades na cantoria nordestina, onde o repente pode mostrar toda a sua grandeza, toda a grandiosidade de sua eloquência. Então você tem os cantadores repentistas com as suas cantorias. Mas você tem também, aqui no galho da oralidade, os emboladores de coco, né, que estão, né, que não são muito, que estão um pouquinho, né, embora estejam pareados com os repentistas violeiros, mas têm menos visibilidade. Inclusive, entre eles, né, há certo embate. Muitas vezes os repentistas violeiros, né, que têm a tradição, aí sim, a tradição europeia, a tradição do palco, né, quando as cantorias aconteciam e acontecem ainda, os dois violeiros estão sentados à frente do público, né? O público está na plateia de frente e os violeiros estão sentados aqui no início, nos pés de parede, né, tocando no sistema europeu, né, em que há um palco, e eles estão lá sentados, mostrando a sua arte, e ali tem uma bandeja onde as pessoas vão colocando, né, o seu pagamento por conta daquilo que estão vendo. Então você tem esse método dos violeiros, que é o método europeu. E esse método europeu, como sempre, né, o método eurocêntrico, quer se sobrepor, né, a outros métodos, né, de apresentação. Então, existe uma diferença entre o teatro, né, nos grandes teatros, no palco, e o teatro feito na rua. Né? Muitas pessoas, muitos estudiosos, né, sobrepõem o teatro dos grandes teatros, das belas artes, ao teatro feito na rua. Por que é feito na rua? E aí se confirma aquilo que Celso Furtado dizia: as elites preferem estar no teatro com a cabeça olhando para a Europa, né? Enquanto quem está na rua é o povo. E aí há essa diferença entre os cantadores repentistas e os emboladores de coco. Enquanto os cantadores repentistas, os violeiros repentistas, estão no palco, estão no formato europeu de se apresentar e de sistematizar o seu repente, os emboladores de coco não. Eles estão na rua. Eles estão no meio da rua, no meio de uma roda. Se não estão na rua, no meio de uma roda, estão na praia, também fazendo roda. Sempre onde houver dois emboladores de coco, haverá sempre uma roda de ouvintes, e uma das premissas principais dos emboladores de coco é trazer essa roda, trazer o povo que está na assistência para dentro do seu fazer poético, para dentro da sua brincadeira.
Então, existe um certo preconceito com os emboladores de coco. E talvez por isso, né, nós não tenhamos, né, tanta visibilidade nos cantadores de coco. Se nós formos observar bem essa formação dos cantadores de coco, nós vamos ver que ela tem uma formação com origens, né, afro-brasileiras. Então, há o elemento africano, né, da liberdade, de busca da liberdade, né, do corpo, da sensualidade do corpo, dentro dos emboladores de coco, enquanto que nos cantadores repentistas há a formalidade. Né? Os cantadores sempre se apresentavam de terno, né, tal, com a viola afinada, a voz impostada, o ar, né, o ar grave. Os emboladores de coco, muito mais livres, muito mais ousados na sua poética e no próprio corpo. E assim vai acontecendo, né, com outras formas, né, de repente. Existe uma outra forma de repente dentro deste galho. Lembrem sempre, nós estamos falando, né, do juazeiro poético nordestino e estamos ancorados aqui no galho da oralidade. E dentro desse galho da oralidade, né, nós vimos ali a sistematização da cantoria dos cantadores repentistas, nós vimos aqui já também o elemento dos emboladores de coco, e mais recentemente, né, começou a aparecer para nós uma coisa chamada mesas de glosa. As mesas de glosa também são elementos são elementos da oralidade, no qual a plateia ou pessoas da plateia oferecem motes para que os glosadores que estão sentados também no formato europeu desenvolvam as voltas, desenvolvam as estrofes sobre esses motes, que é glosar esses motes. Lembrando que as glosas, esses elementos da glosa, surgiram também do povo, eles surgiram nos pés dos balcões das bodegas, em que as pessoas iam beber e ali, né, ficavam dizendo poesia um para outro, né, de onde também se originou a pulha. Né? Isso também aconteceu, de certa forma, nas brincadeiras, né, das esquinas, nos carteados, nos jogos de azar, sempre havendo esse elemento da oralidade. E aí, nos balcões das bodegas, se formou essa coisa chamada de glosa, glosar, geralmente quando se ia tomar uma bicada de cana. Então, se eu levantava o copo, dizia uma glosa e bebia a sua lapada de cana, depois dava uma cuspida no chão. Então, as glosas nasceram aí. Mas aí, as glosas foram também se sistematizando. E hoje, as glosas são um sucesso de público, né? As mesas de glosa são um sucesso de público aqui no Nordeste. Acho que com maior incidência em Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, onde essas mesas de glosa ficaram mais fortes, mesmo a partir daquele reino poético lá de São José do Egito, que nós vamos tocar nele daqui a pouco. Alguém quer falar alguma coisa? Eu estou achando um silêncio tão grande nessa sala. O Ederaldo. Oi, quem está falando? Aderaldo. O Robson. Oi, Robson, diga lá, meu jovem. Mesa de glosa, para mim é uma novidade. Como é que ela funciona? Tem algum poeta na plateia? Está aqui o seu Nando aqui, ó. Nando Poeta. Vou logo denunciando aqui. Nando Poeta. Nando, quer falar um pouco da mesa de glosa? A experiência das mesas de glosa no Círculo Natalense de Cordel. Nando. Como o Aderaldo falou, é uma coisa que estava muito em desuso. E os poetas, especialmente de Pernambuco, eles resgataram, e hoje, em vários locais do Nordeste, está cada vez mais presente. Inclusive aqui na Estação do Cordel, em Natal, nós desenvolvemos nos últimos 3 anos mesas de glosas e culminamos agora no ciclo que Aderaldo falou, que se realizou em novembro, uma mesa de glosa feminina, só com mulheres. Opa! E foi isso aí Peraí, Nando. Isso aí é um tema que nós vamos falar daqui a pouco, tá?
Que é a presença da mulher na mesa de glosa. Vamos lá. Aqui no Rio Grande do Norte, assim, foi um caso pioneiro, que já tinha tido uma mesa mista aqui em Natal, né, na Fundação na Funcart. Mas o Ciclo Natalense trouxe essa ideia a partir dessa conversa dos organizadores, inclusive o consultor aí, Ederaldo também, Anitta de Caicó, né, Moura, né, se conversou a necessidade dessa mesa. E foi importante que nós trouxemos meninas do Pajeú, né, Ederaldo? Trouxemos aqui também algumas meninas do Rio Grande do Norte, de Patu, de Pau dos Ferros, e montamos essa mesa de glosa com 8 poetisas, e uma coordenando. São 9 pessoas, e a gente dá um mote, né? A gente seleciona temas para cada mote, demos os motes, e cada rodada, né, elas vão glosando sobre aquele mote. É um trabalho sensacional, né? Porque até então né, aqui estava desaparecido. E isso aí trouxe uma oxigenação, né, para muitos poetas que gostam de criar, né, seus versos no repente, né, na hora. E é interessante que tem algumas regras, né? Presencialmente, o poeta não pode escrever no papel, é a mente mesmo, é como se fosse um violeiro. A diferença é que na mesa de glosa não tem uma viola, você tem que criar o verso, certo? E aí faz essa rodada, né, entre as 8 sobre aquele tema, depois para dar intervalo para elas ir pensando sobre o mote. Algum outro poeta que está na plateia, como a gente fez virtual, né, alguém entrava e declamava um verso enquanto elas pensavam sobre o mote. Então, foram 8 motes, né, que elas glosaram. Então, foi um trabalho sensacional, uma coisa que está voltando com muito peso e que a gente tem que valorizar. E, principalmente, é um espaço que as mulheres têm abraçado com muita força, né? Muito bem, Nando. Era isso. Obrigado, Nando. O Robson. Muito bom. Um exercício excelente esse. E, além do mais, o mais bonito também, né, para acrescentar, coletivo, né? O Rio Grande do Norte tem uma... O Rio Grande do Norte... Ederaldo, seu microfone. O Rio Grande do Norte tem uma tradição na glosa. E ela se reúne aqui, tem um pouquinho disso aqui, nesse livro chamado Glosa Glosarum. É uma reunião de glosas de poetas do Açu, de poetas do Seridó. Então está aqui. Eu vou abrir aleatoriamente, vou puxar uma glosa aqui e vou falar. Tem menores de idade na sala, não? Porque esses motes aqui são motes complicados, tá? Debaixo do teu umbigo tem a flor que eu beijaria. Isso é um mote. Então o poeta tem que fazer a sua glosa e terminar com esse mote. Debaixo do teu umbigo tem a flor que eu beijaria. Faço segredo e não digo para ninguém se tu deixares por um dia os meus olhares debaixo do teu umbigo. Sabes que sou bom amigo, a ti jamais trairia, pois a ninguém pediria com tanta insistência assim, sendo teu corpo um jardim, tem a flor que eu beijaria. Então, os poetas vão criando suas glosas em cima do mote. Então, as mesas de glosa estão em voga, né? E nós vamos conversar daqui a pouco sobre essas mesas de glosas femininas. Nós estamos tratando, né, do juazeiro poético nordestino e do seu braço, né, da oralidade. Já falamos dos cantadores repentistas, violeiros, já falamos dos emboladores de coco e acabamos de falar das mesas de glosas. Existem outras formalidades, outras modalidades neste pé de juazeiro, né, desse galho da oralidade. Mas nós vamos dar uma paradinha por aqui, porque existem as quadrinhas, as adivinhações, as pulhas, como eu já falei, benditos, cirandas, maracatu do baque virado. Quando você corre mais um pouquinho para dentro da Bahia, por exemplo, na cidade de Banzaê, onde nasceu o poeta Varnesi Nascimento, existe uma modalidade da oralidade, do repente, que não é
parecida com nenhuma outra, porque ela se transforma em canto de trabalho. E a esse canto de trabalho, de repente, feito também como se fossem glosas, né, mas cantado, onde o ritmo é marcado pelas enxadas no chão, onde um batalhão de homens cantam os refrões e dois repentistas trabalhando ali na roça, né, para terminar uma tarefa, né, vão fazendo os seus repentes com aqueles refrões, com aqueles motes que vão sendo dados. A isso se dava o nome de batalhão, que está meio desaparecido, mas que a gente vai tentar descobrir se ainda existe o batalhão, né? Ou seja, um grupo de pessoas se reúne para limpar a roça de uma outra pessoa que não pode limpar sozinha. Então, se reúne naquele dia, né? E pega de surpresa o dono não sabe, mas tem que se virar para dar comida e bebida para esse batalhão de homens que vão limpar a sua roça e que trabalham no ritmo das enxadas, cantando, sem instrumentos. O instrumento é um instrumento de trabalho, é a enxada, marcando ali o ritmo da cantoria. Então, existe também esse batalhão, que é uma coisa sensacional, né? Isso está num folheto de Vargas Nascimento chamado A Peleja de Alonso Condezinho. Então, nós temos esse lado da oralidade, essa poesia do povo em sua forma oral, que não carece, né, da letra escrita, mas sim da palavra falada, cantada, pensada, né, e transformada em vento para sair soprando sobre as almas dos ouvintes. No outro lado, né, aqui no pé desse mesmo galho, né, nasce então o outro elemento, o outro galho que nós vamos tratar, que é a escrita. Deixa eu ver se a minha ementa diz isso. Oralidade e escrita. Então tá aí. Falamos da oralidade, agora da escrita. A poética escrita do povo, entendo, quando eu falo povo, eu falo das classes. As questões poéticas de classe social, porque povo, se nós formos falar de povo no seu estado mais elasticídio, é toda a população, mas nós não queremos a população, porque nós já iniciamos dizendo que Celso Furtado observa que há duas classes no Brasil. Há uma elite cultural que detém o poder econômico e quer também deter o poder cultural, e existe o povo que não detém o poder econômico, mas detém a forma revolucionária de fazer arte, né? O de cima, a elite cultural, olha para o povo embaixo com preconceito, não reconhece, porque a formação das elites culturais está embasada nas belas artes europeias e, para elas, as estéticas que valem são apenas as estéticas europeias ou americanas mais recentemente. E a estética do povo, como eles são completamente, como as elites culturais brasileiras são completamente ignorantes da estética poética do povo, eles não sabem como fazer, e inclusive isso habita entre as universidades brasileiras, porque a cabeça da universidade brasileira está sentada, está pensando, está afinada com todo o eurocentrismo. Então, elas também se afastam, né, do olhar sobre essa poética do povo nordeste. Então, o que nós vemos é uma confusão nos gabinetes acadêmicos, sem saber como lidar, porque os gabinetes acadêmicos sabem lidar com a poética europeia, com a poética, com as belas letras, como eles chamam, mas não sabem lidar com as letras do povo lá embaixo, com a palavra e com a letra do povo. E isso é uma verdade. Quem quiser debater, quem quiser se pronunciar, inclusive, a gente pode iniciar aqui uma conversa sobre isso. Mas é o que se vê. Claro, a universidade está se abrindo um pouquinho, né? Mas é muito pouco, porque eu saí da graduação já há 25 anos. E o currículo lá continua o mesmo. Então tem algum problema. Não houve uma atualização. Então, nós temos algum problema. E talvez seja preciso, inclusive, refundar a universidade brasileira, né? Para que o povo realmente seja contemplado nesses estudos. Então, é muito difícil você ver nos cursos de letras isso que eu estou dizendo aqui.
uma disciplina que trate desse juazeiro poético nordestino. É difícil, se não impossível, porque a tradição é estudar, né, o que as elites culturais plantaram, né, o cânone oficial. E no cânone oficial não entrará Ivanildo Villanova, não entrará Sebastião Dias, não entrará João Pernambucano, não entrará Caju e Castanha, não entrarão Lindalva e Terezinha, não entrarão Maria da Soledade e Minervina Ferreira, não entrará Mocinha da Passira, né? Não entrará. Por que não entrarão? Por que esses não entrarão? Porque esses aí fazem parte do juazeiro poético nordestino na caatinga ressequida, que só o povo vê, gosta e adora. Embora as elites também, quando veem, ficam maravilhadas. O próprio Manuel Bandeira, quando foi ver uma cantoria no Rio de Janeiro, disse: rapaz, vamos embora, porque poetas são esses aí. A gente não é poeta, não. Pois não, Aderaldo, Numa Cyrus. vale dizer nesse momento que sua dissertação de mestrado e tese de doutorado foram as primeiras nesse tema do cordel. Foram as primeiras na Faculdade de Letras. Na pós-graduação em Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Né? Porque até então a teoria da literatura não olhava e não admitia olhar para isso, né, para esses elementos, né, como sendo tal. E nós conseguimos atravessar esse vale da sombra da morte. E com você eu fiz o rap, né? Minha dissertação e doutorado, a tese foi no rap também, que não era o cordel, o rap não eram considerados fatos literários, mas sociológicos, linguísticos, e nós trabalhamos como fato literário. Isso é bom, agora já deve ter muitas outras. Mas naquele momento nós fomos assim os primeiros a... Foi até bom você tocar nessa coisa do rap, porque a gente vai ver lá na frente um passarinhozinho que pousou no pé de juazeiro e aí comeu ali a semente do pé de juazeiro e soltou essa semente na cidade, lá em São Paulo, e forjou uma legião de rappers com ascendência nordestina. Do mesmo jeito no Nordeste, né? Mas vamos continuar aqui nesse nosso caminho, que agora é o caminho da escrita. Né? Então, nós vamos deixar de lado a escrita do povo, porque quando a gente olhar, a gente vai se deter, nós vamos, como é que diz isso? Nós vamos ficar parados nesse galho da escrita, mas num subgalho, né? Num outro galhinho que nasce aqui, vai correndo aqui pelo lado esquerdo, chamado, mais recentemente, de literatura de cordel. Deraldo, tem uma pergunta no chat. Chat. Cadê o chat? Da Marcela. Marcela Granatieri, é isso? Professor, tem livros publicados das mulheres glosadoras ou outra modalidade, de repente, de autoria feminina? Se sim, qual título você sugere? Bom, Marcelo, eu queria saber o que é que você está querendo saber. Se existem livros escritos sobre a modalidade ou livros escritos sobre a mesa de glosa. Vou falar dos dois. A mesa de glosa, como é repente, mesa de glosa é repente, então não é escrito. É pensado e dito na hora. A partir do momento que aquela glosa é dita com aquele mote, isso se perde no éter. Se não fossem hoje as câmeras dos celulares gravando aqueles momentos, nós não teríamos. Mas vale dizer que talvez o primeiro livro de glosa, de mesa de glosa feminina, saia em breve pela Estação do Cordel, que Nando Poeta acabou de dizer, porque eles documentaram essa mesa de glosa e acho que vão preparar esse livro. Nando está aí ainda, Nando? Bom, estamos trabalhando já. A Anitta está à frente. Fale aqui para a Marcela. Marcela quer saber se tem. Marcela tem muitos livros que falam sobre glosa, já tem muita gente escrevendo, juntando as experiências, tem aí em Pernambuco. E aqui, pela experiência da Estação do Cordel, do Círculo Natalense do Cordel, nós estamos juntando todos os motes e os versos que foram glosados, e a biografia das participantes.
das pessoas que fizeram os motos, estamos organizando uma apresentação e vamos estruturar num livro, né, toda essa experiência. E falando um pouco sobre a história da glosa e a presença da mulher nessa seara aí. A gente está preparando. Né? Acho porque ela, esse ano vai. Ela está perguntando se tem livro só das mulheres glosadoras. Então, esse livro da Estação do Cordel é um livro que vai trazer as mulheres glosadoras. Né? Então, isso vai acontecer. Agora, a produção poética das mulheres nas outras modalidades, isso já tem, e nós vamos falar daqui a pouco. Vamos caminhando direitinho que a gente chega lá daqui a pouco nessa produção feminina no cordel e no repente. Professor, as batalhas, identifica-se com os romanceiros de Dona Militana. Bom, Helena, a gente vai conversar já já de Dona Militana, viu? Vamos falar, então nós vamos pegar isso da escritura. Né? E nós vamos trazer para nós a escritura da poesia de cordel. Eu não chamo de literatura de cordel, embora esse termo esteja já disseminado, seja um termo que as pessoas têm um certo receio de tocar, né? Mas eu não chamo de literatura de cordel, porque esta produção poética, desse juazeiro poético, ela pré-existe ao termo literatura de cordel. O termo literatura de cordel é um termo português que foi dado não para uma forma poética, mas para uma produção gráfica. Né? Um folheto que era feito lá em Portugal, onde se imprimiam de tudo. Teatro de Gil Vicente, glosas, oração de santo, vida de santo, receita de bolo, tudo isso aparecia nessa coisa chamada literatura de cordel em Portugal, no século XVII até o século XVIII. O que nós temos no Brasil é uma produção, é a criação de uma forma poética fixa, uma forma da poesia, uma forma poética, né, que foi criada no Nordeste. Isso foi criado, não só a forma poética, porque o cordel é forma poética, mas também é sistema. Então, você tem uma forma poética que foi pensada por Leandro Gomes de Barros, produzida por ele, sistematizada por ele. Mas ele também cria no Recife o sistema literário cordelístico. E esse sistema literário cordelístico quando a gente fala assim, a gente está baseado no que disse Antônio Cândido sobre o que é um sistema, o que é necessário para se ter um sistema literário. Né? É um autor, o cordel tem um autor de cordel, autores que produzem só cordel, editores que produzem só cordel e leitores que leem só cordel. E além desses três, para dar mais embasamento e mais força a esse sistema literário, nós temos também os críticos do cordel. Então, eu não posso chamar de literatura de cordel. Isso é uma crítica que eu faço, é um pensamento que eu trago para dentro da minha tese. Eu não posso chamar de literatura de cordel. Eu posso aproximar a literatura de cordel ao folheto onde o cordel foi publicado primevamente, mas não posso chamar de literatura de cordel, porque, para mim, o cordel é poesia. O cordel está situado, está sentado, ele está amarrado ao todo literário mundial, universal. Então, eu tenho que tratar o cordel como literatura. Então, eu não posso chamar o cordel de literatura de cordel. Eu tenho que observar o cordel a partir da teoria da literatura. E, assim, examiná-lo, escrutiná-lo, trazer para dentro do todo poético brasileiro. Porque o que as elites culturais fizeram foi justamente isso. Abandonar o sistema teórico da literatura, né, a estética da literatura, e aproximar o cordel do folclore. E, para isso, ela nega a autoria do cordel. E nós sabemos que o cordel não é folclore, porque o folclore é anônimo, o folclore não tem data, e o cordel não. O cordel tem autores, tem data, tem editoras, tem leitores, e todo mundo se lembra disso. Então, por que as elites culturais teimam em chamar de literatura de cordel? É simples, né? É porque elas não têm nas mãos, nem nos pés, nem na cabeça, elementos capazes de fazer isso. Então, ela se abisma.
O estranhamento, que é uma forma de se observar, de se dizer, de se falar sobre literatura, o estranhamento é tão grande nas elites culturais sobre o cordel que ela se perde. Ela fica sem saber o que fazer com isso aí. Mas o cordel é punhal, como eu disse, ele continua furando, ele vai furando, furando, furando. E essa bolha um dia vai ter que explodir. Né? Então, eu não chamo de literatura de cordel. Para mim, é a literatura do povo. Né? Eu chamo de cordel brasileiro para nomear a forma literária, a forma poética, né? A forma poética que foi criada no Nordeste brasileiro por um homem chamado Leandro Gomes de Barros. Então, eu não posso aproximar essas duas. Por que as elites culturais insistem em chamar de literatura de cordel? E por que os próprios poetas também, né, vários poetas, continuam e acham que tem que ser esse nome mesmo? Né? Porque foi um francês chamado Raymond Quantel, que na década de 60 chegou no Brasil, e quando viu isso, né, chamou de literatura de cordel, aproximou da literatura de comportage lá de França, mas não observou a matéria poética que tinha dentro. Então, quando a gente vai olhar o universo dos escritos sobre o cordel, né, feitos por esses que vieram antes de nós, eles falam muito mais da vida dos poetas, porque eles ficavam abismados como é que um poeta que uma pessoa vive numa miséria dessa, né, produz uma obra literária. Eles ficavam muito mais interessados na vida, no exotismo da vida dos poetas. Quem quiser ler, daqui a pouco eu vou passar essa bibliografia, né, do que o fazer poético desses poetas que vieram antes de nós. Eles se admiravam com isso. Então chamaram de literatura de cordel. Quando os próprios poetas, antes desse termo literatura de cordel, chamavam de poema, chamavam de poesia, chamavam de verso, chamavam de romance, né? Chamavam de folheto de feira, não chamavam de literatura de cordel. Por quê? Sabiam, né? A sabedoria sabia que esse termo literatura de cordel não se apregava, não se dá para esse tipo, para essa forma poética feita, produzida no Brasil. Então, é necessário que a gente veja isso, e eu não vou chamar mais de literatura de cordel. Desde a defesa da minha tese de doutorado, que eu não chamo mais isso de literatura de cordel. Para mim, é o cordel brasileiro, cordel ou a poesia brasileira, né, nascida no seio do povo. É necessário tirar essas escamas e dizer, olha, o cordel é poesia brasileira. E é, porque tem clássicos. O maior clássico do cordel brasileiro vendeu mais do que Paulo Coelho no Brasil. Mas ninguém fala, não vai sair na lista dos mais vendidos da Veja, da Folha de São Paulo. As elites não querem isso. Né? Mas o Pavão Misterioso, o romance do Pavão Misterioso, já está na sua 300ª edição, e todo mundo, né, que pelo menos que lida com poesia e com literatura no Brasil, conhece a história do Pavão Misterioso. Então, é literatura brasileira. Veio o IFAM, né, em 2018, e disse que o cordel é patrimônio cultural e material brasileiro. Não é patrimônio cultural e material de Portugal, é brasileiro. Então, reconhece, o Conselho Deliberativo do IFAM reconhece que o cordel tem os pés aqui dentro do juazeiro, né, desse juazeiro que nós estamos falando. O próprio Mário de Andrade, quando observa o cordel, ele fica tocado, ele fica desesperado. Ele diz, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Isso aqui é nosso mesmo. Mário de Andrade diz isso e coloca no seu livro, no Turista Aprendiz. Lembre-se que o próprio Mário de Andrade escreve vários textos sobre um poeta da oralidade do Rio Grande do Norte chamado Chico Antônio. Ele ficou admirado com esse poeta. A cabeça dele deu um revestrez, como a gente diz, né? Quando ele se encontrou com Chico Antônio, seus versos surrealistas. Da mesma forma, aconteceu com Zé Limeira. Zé Limeira tem uma vasta descendência no Brasil, de gente querendo escrever como Zé Limeira, embora não tenha deixado uma palavra escrita, tenha sido trazida à tona apenas pelo livro O Poeta do Absurdo, de Orlando Tejo. Eu estou ficando meio brabo, né? Então, vocês aí, se quiserem, podem falar alguma coisa mais, tá? Então, é mais ou menos isso. Então, nós vamos tratar dessa coisa chamada literatura de cordel, né?
é chamada por poetas, é chamada por professores, mas, no meu caso, eu não chamo de literatura de cordel, eu chamo de cordel brasileiro, ou de cordel, ou de poesia do povo. E aí nós vamos cair nessa história aí da escrita do cordel. Alguém quer falar alguma coisa? Gente, é um silêncio na sala, né? Alguém quer falar? Não? Paulo Coral. Maravilhosa aula, adorando. Diga aí, Robson. Rapaz, eu estou anotando coisas, né, seu Aderaldo, porque são coisas novas. Sou professor em escola pública, no CIEP, e é a primeira vez que eu ouço algo tão bem colocado. Claro, você estudou tudo isso, né? Debruçou-se aí muitas horas para poder pensar e defender esse aspecto de que o cordel é um poema do povo, e não chamar de literatura de cordel. E muito bem colocado, né? É isso. Estou aqui anotando. Ah, sim. Francês, Raymond Cantel. Raymond Cantel. Cantel. Raymond, Cantel, né? Raymond. Raymond Cantel. Se a gente fosse inglês, a gente dizia Raymond, né? Raymond, é francês, é Raymond Cantel, né? Cantel. Raymond Cantel. Ele é o primeiro brasilianista que chega aqui, se depara com isso, diz: isso aqui tem uma coisa nova. Mas aí ele não lê, ele não raspou o tacho. Não sei se você já comeu doce, já fez doce. Então, quando a gente faz doce, a gente come o doce e tem que raspar o tacho. Se não raspa o tacho, a gente não vai chegar ali no bronze. Então, certo, fica difícil. Pô. Você comer só por cima é uma coisa. E ele que cunhou esse nome? Ele cunhou esse nome, literatura de cordel. O próprio Câmara Cascudo, sim, no seu dicionário do folclore brasileiro, no verbete literatura de cordel, vai dizer lá, a partir de 60, chamado literatura de cordel a partir de 1960. E isso é justamente a data em que Raymond Cantel chegou no Brasil. E com ele, depois dele, vários outros chegaram e foram construindo esse castelo da literatura de cordel, até chegar em 2008, quando eu derrubei com o meu machado de Thor. Sim, é assim que funciona com a ciência, né? Nós vamos criando essa escada. Essa minha teoria está aqui, tá? Está aqui no meu livro, Apontamentos para uma História Crítica do Cordel Brasileiro. Esse livro você encontra com o poeta Varnesi Nascimento, lá em São Paulo. Varnesi Nascimento é um nome estranho, né? Mas ele tem esse livro lá. Eu não tenho mais só esse aqui mesmo que eu guardo aqui para não se acabar comigo. Hoje eu tenho. Olha aí. Ó. Tem, oxe. Então é assim. Então vamos falar. E o do Câmara também. Vamos falar. Tal que você falou. Bem armado, Paulo, né? Coral. Paulo quer falar. Não, eu gostaria de pedir que o senhor repetisse, por gentileza, o nome do livro. O meu livro? Isso. Apontamentos para uma História Crítica do Cordel Brasileiro. Obrigado, hein? Apontamento para a História Crítica do Cordel Brasileiro. Isso. Muito obrigado. Então vamos falar dessa construção do cordel. Deixa eu ver aqui a minha ementa para a gente não fugir mais. Pronto. Então tem essa. Vamos falar do cordel brasileiro. Agora, existe entre o galho da oralidade e o galho da escritura, existe um outro galho. É um galho híbrido. É um galho onde a escrita e a oralidade se encontram, que é numa coisa conhecida no Nordeste como poesia matuta. O que é isso, gente? Não tem outro termo para se usar. Então, as elites culturais, porque nenhum nome desse é do povo, não. Isso é tudo criado pelas elites culturais. As elites culturais não entendem, né, e chamam de poema matuto, chamam de literatura de cordel. O mote
por exemplo, de algumas modalidades da cantoria, não é chamado de mote, porque as elites não conhecem, eles chamam de refrão, né? Porque eles são acostumados com o refrão europeu. Então, eles chamam de poema matuto, porque eles não sabem o que é. Não tem elementos estéticos para avaliar. Eles estão acostumados com um produto que vem dentro de uma embalagem e é dado para eles na universidade, nos cursos de letras. Então, quando eles veem um poeta matuto, eles ficam sem saber o que é aquilo. Então, quando eles veem G.C. Quirino declamando os seus poemas, né, usando a sua verve de ator e para fortalecer o seu poema, eles ficam sem saber como vão avaliar, em que lugar vão colocar aquilo. Porque não pode ir para as belas letras, porque traz a linguagem, né? Lembrem do punhal, né? O punhal, o punhal da linguagem é diferente. Lá embaixo está polido com outra pedra. Né? Então, não pode levar para as belas letras. Mas fica numa dúvida, porque é tão belo, faz chorar, fala a alma. Lembrem-se que a poesia é o pão da alma. Então, quem escuta um poeta matuto fica sem saber onde colocá-lo. O próprio juazeiro poético, né, coloca-o ali num galho, né, que é um galho híbrido. E o que é isso? Né? Aí é o que nós vemos no poema matuto, é um poema que é escrito, mas que é um poema que não é para ser lido. É um poema para ser declamado, porque ele ganha força quando ele é declamado. Às vezes o poema não é nem tão forte, nem tão belo, mas que quando ele é levado, né, pela interpretação do poeta, do ator, ele toma uma outra dimensão, ele toma outros ares, ele cresce, né, como obra poética. Então nós temos esse galho aqui chamado de poesia matuta. Por falta de outro termo, chama-se de poesia matuta. E aí você tem uma vasta tradição no Nordeste. Você tem Chico Pedrosa, você tem G.C. Quirino, o próprio Louro Branco tinha poema matuto, José Laurentino, Zé da Luz, Pompílio Diniz, todos esses são poetas que trilharam por esse lado da poesia matuta, que é uma poesia escrita, mas que foi escrita para ser encenada, para ser falada. Né? É o drama, é a poesia que tem o aspecto dramático dentro dela, que toma força quando está no palco, quando está sendo declamado por um poeta que domina a arte da poesia do povo e domina também a arte das elites, né, dentro do teatro. Então acontece essa mágica e esse galho da poesia que é escrita, mas que não é escrita para ser lida, mas para ser ouvida aí na oralidade, esse galho toma uma força e uma dimensão muito grande dentro do juazeiro poético nordestino. Aí vocês devem conhecer esse nome que eu vou dizer agora, que é o poeta nordestino mais conhecido hoje no Brasil, que é o Braulio Bessa. O Braulio Bessa escreve o seu poema para ser falado. E não é só ser falado, ele escreve para ser falado na televisão, na TV Globo, no programa da Fátima Bernardes, utilizando essa mídia que já é tão famosa pelas suas produções dramatúrgicas. Então, o Braulio Poesia com Bessa. rapadura, né? Exato, poesia com rapadura. Exato, Em que excelente. é uma poesia que toma força. Quando a gente vai ler os poemas, muitas vezes os poemas não são tão fortes, mas que quando são declamados por um poeta, por um ator como é o Braulio Bessa, tomam uma outra dimensão. E aí, muitas vezes, é auxiliado também pela música, é auxiliado pela música incidental, é auxiliado por um ritmo que ele tem. Então, tem esse outro galhozinho. Então, olha só essa primeira parte da nossa ementa já tomou aqui um tempão danado, né? Mas nós falamos também do juazeiro nordestino. Então, nós vamos falar agora. Vamos passar aqui para a terceira parte, que é o sequestro das vozes indígena e africana na formação da poesia do povo. Alguém quer falar alguma coisa sobre tudo isso que foi dito? Quer perguntar, quer dizer, tal? Fica à vontade.
Ó, Arminda disse aqui, ó, mas agora eu vou chamar de cordel brasileiro e não de literatura. Na música erudita se desmotiva, a Gláucia disse aqui. O contato com esses conhecimentos deveriam começar na literatura, na escola, desde o ensino fundamental. Viva o Machado de Thor, do professor Aderaldo, disse aqui a Marie. É Marie mesmo? É, né? Marie MDF. Valéria Barbosa, Valéria, eu quero escutar, aprender, assim, desse jeito, onde a fala vira foto, tal. Edmilson Santini está na sala, é isso mesmo? Está travado ali, né, Edmilson Santini? Edmilson Santini, poeta, entrei a tempo de ouvir sobre seu livro Apontamento. Santini, fale alguma coisa aí, vá. Oi? Fale alguma coisa, poeta. Eu digo, não, eu entrei agora, a tempo de ouvir você falar do seu livro. Eu também tenho. Tá certo. Aqui o seu livro. Apontamento. Eu tenho esse livro aqui. Valeu, Santini. Eu estava doido para assistir, mas eu não consegui chegar na hora. Mas cheguei agora. Tá certo. Então vamos lá. Deixa eu seguir aqui, porque senão não vai dar tempo, viu? Círlia Lima também, eu cheguei agora, estou achando maravilhoso. Edmilson Santini também, tá por aí. Obrigado a vocês todos. Vamos lá, vamos continuar. Então, veja, vou contar uma história. O que me fez estudar o cordel, o que me fez ir atrás do cordel, né, para tirar os grilos da cabeça quanto a essa poesia do povo. A minha mãe era analfabeta, não sabia ler, não sabia escrever, mas ela tinha uma biblioteca na cabeça, né? Ela tinha uma biblioteca toda decorada na cabeça, uma biblioteca de poesia do povo, uma biblioteca de cordel. Ela sabia vários folhetos decorados, além de várias trovas, vários tipos. Tal. Ela sempre foi uma mulher antenada nisso aí. Então ela gostava disso, porque a minha família, na minha família tem cantador, tem embolador, tem tudo. Tudo que não presta tem na minha família. Minha mãe era uma espécie de biblioteca disso tudo que ela ouvia meus tios falando, então ela gravava e trazia para mim. Então, de noite, ela me contava essas histórias. Uma das histórias que ela me contava era a história de João de Calais, que é um folheto, né, de Severino Borges, um folheto muito antigo, né, e ela me contava essa história de João de Calais, a história do herói João de Calais. Ela me contava isso, eu achava isso lindo. Todas as noites eu queria ouvir essa história de João de Calais, porque era uma história, né, de um homem que ressuscitou. Nasceu em Calais, eu não sabia onde era Calais, nem a minha mãe também, mas Calais é uma cidade da França, o porto de Calais, né, Calais na França, e aí nasce lá um nobre que quer viajar, quer combater os piratas, e o pai dá um navio e ele vai viajar. Né, e acaba casando com uma princesa lá da Sicília, tal. Essa história é uma história que me marcava muito. Não vou contar a história toda, claro. Mas um dia eu estou trabalhando na feira da minha cidade, eu ajudava na feira os feirantes, as pessoas que iam comprar, um menino, nos interiores, naquele tempo era assim, a gente trabalhava no meio da feira, tinha que dar um jeito de arrumar alguma coisa para trazer para casa para comer. Então, eu trabalhava na feira. Mas esse dia foi especial. Eu tinha 8 anos, 1972, eu tinha 8 anos, e escutei essa voz, uma voz de um homem, cantando a história que a minha mãe me contava. Minha mãe cantava para mim essa história. E eu sempre imaginei que essa história de João de Calais fosse uma história da minha mãe. Mas nesse dia, não. Nesse dia, eu escutei a voz desse homem, e eu corri atrás para ver que homem era esse. Peraí, quem é essa pessoa aí que está cantando a história da minha mãe? E quando eu cheguei lá, eu tive uma surpresa muito grande, porque esse homem estava na feira com um tabuleiro, né, uma mala cheia de livrinho, né, que não chamava folheto de cola, chamava verso de feira, cheio de verso de feira. Ele estava com um microfone pendurado no pescoço, uma boca de alto-falante lá em cima, e cantando o poema, segurando mais ou menos assim o livreto, né, e cantando aqui, cantando a história de João de Calais que a minha mãe cantava. Então eu percebi naquele momento que aquela história da minha mãe era uma história que estava num livro. Mas eu conheci primeiro a poesia, porque
era da cabeça da minha mãe. Não tinha forma, não tinha imagem, tinha palavras apenas. E palavras ditas de maneira dentro de um ritmo, dentro de um eco, né, rimático, usando todas as digressões e avanços de uma narrativa, e de repente eu me encontro com este livro e eu vejo que, além de ser uma poesia que estava na cabeça de minha mãe, era também uma poesia que estava no livrinho, naquele folheto, né, que o homem estava cantando lá na feira. Então, eu trabalhei o dia inteiro para comprar esse livro. Eu comprei 2 livros. Nesse dia, eu comprei a história de João de Calais e comprei uma outra história chamada Vicente, o Rei dos Ladrões. E fui para casa de noite, e nessa noite, ao invés da minha mãe contar a história e cantar a história de João de Calais para mim, eu peguei o livrinho e li para minha mãe. E aí nós pudemos, inclusive, né, ir colocando as estrofes que faltavam na cabeça dela, porque ela não decorou tudo. Então nós fomos tapando os buracos, né, da narrativa que ela não tinha. Então eu conheci primeiro a poesia, depois eu conheci a face gráfica do cordel. Mas ali, aos 8 anos, eu já compreendi que o cordel era poesia, né, porque aquilo ninava, eu era ninado por aquilo. Aquela poesia cantada pela minha mãe me colocava para dormir, alentava a minha alma, adulava a minha alma, cativava a minha alma. Então, eu digo, primeiro eu conheci a poesia, depois eu conheci a face gráfica, que é uma coisa diferente da outra. Não podemos tratar como a mesma coisa, a gráfica e a poesia. Uma está dentro da outra, uma contém a outra, mas elas são possíveis de serem separadas, porque a poesia não tem suporte para ela. A poesia nasce no castelo e nasce no valão, não tem lugar. Mas aqui ela estava no folheto. E isso foi o que causou esse nó na cabeça dos brasilianistas que vieram para o Brasil. Eles não viram a poesia, eles viram apenas a face gráfica, eles viram apenas o folheto. Eles não tiveram mãe para lhes cantar a poesia de cordel. Por isso, apenas unidos, né, pelo ferro frio, né, da técnica, eles pensavam que o cordel era o mesmo feito lá em Portugal no século XVII, que nem era só feito em Portugal no século XVII, porque lá na Inglaterra já tinha os chapbooks, porque lá na França já tinha a literatura de colportage, porque na Espanha já tinha os pliegos sueltos e as glosas de cego, tudo isso já existia, mas quando se chega aqui, se diz que veio de Portugal e não veio de Portugal. E aí se amarrou de tal maneira essa ideia da literatura de cordel vir de Portugal, que extraiu-se, sequestrou-se da formação da literatura do povo brasileiro a presença indígena e a presença africana. Isso é o que nós estudamos, né? Isso é o que nós vamos buscar. Né? É uma página decolonial que nós precisamos trazer à pauta. E como é que a gente aprende essas coisas? A gente aprende isso a partir do momento que a gente vai procurar as nossas literaturas, os nossos pensamentos. Então a gente encontra a história da destruição cultural da América Latina, de Fernando Baez, por exemplo. Você pega aqui e você sabe por que foi feito esse trabalho, esse sequestro, essa morte, essa mordaça na voz do índio e na voz do negro na formação da poesia do povo. Quer dizer que o coco, sendo estritamente um elemento africano, porque o coco de embolada, o coco de umbigada, o coco de roda são elementos dos engenhos de cana-de-açúcar, né, levados a cabo por conta, né, dos escravos que trabalhavam lá e que acabam, né, esses cocos, por fomentar modalidades dentro da cantoria. E como o pai do cordel, Leandro Gomes de Barros, manteve contato com a cantoria, Leandro Gomes de Barros esteve presente na célebre cantoria que criou todas as cantorias de todos os tempos, que é a célebre peleja entre Romano de Mãe d'Água e Inácio da Catingueira. Sendo Inácio da Catingueira um preto, um escravo.
Então, como é que esses elementos são subtraídos? Então, quando nós pegamos Michel de Montaigne, nos seus ensaios, o ensaio número 30 ou 31, dependendo do livro que vocês tiverem, que trata dos canibais, e ele vem tratar exatamente disso, de como são belos os poemas indígenas, porque índios tupinambás e índios tupis foram levados para a Europa, né? E lá, Michel de Montaigne tem contato com eles, e está lá no seu ensaio dos canibais, inclusive, né, vários trechos e várias canções brasileiras, em Tupi-Guarani, e que Montaigne traduz para o francês e Sérgio Millet acaba traduzindo para o português. E esses cantos fazem esse périplo, vão para a Europa para poder voltar. Então, como eu posso retirar, né, do índio esta formação? Porque no Boi Misterioso, de Leandro Gomes de Barros, está lá. Ele fala que há um índio velho vaqueiro tangendo gado. E isso nos leva também a um outro bracinho ali da cantoria oral, da oralidade, que é o aboio, né? O aboio do vaqueiro, né? Que é o lado da oralidade musicado, e que muita gente, muitos pesquisadores dizem que ali tem um canto mourisco, que ali é um canto árabe. Gente, se a gente parar para analisar que em 1600 e pouco o Brasil foi invadido por holandeses e os holandeses passaram 60 anos no domínio do Brasil holandês e foram os únicos que conseguiram conversar, trocar conversa com os índios tapuias, por que esses cantos não podem ter um pouco de holandês e ter esse elemento indígena mais forte dentro dele? Por que então se sequestrou essa figura do negro? Então, se vocês quiserem um pouco mais conversar sobre isso, vocês procuram Rebeliões da Senzala, né, do Clóvis Moura, um dos primeiros que trabalha sobre a negritude no Brasil. Então, nós temos que buscar esses elementos. Mas o que aconteceu com as elites? E o que ainda hoje vários poetas, né, e nas minhas conversas, sempre tem um poeta que vem para dizer que não, sempre tem um pesquisador que teima em dizer que é português, mesmo sabendo que o nosso cordel é uma forma fixa da poesia universal, originalíssima. Em nenhum lugar do mundo existiu ou existe o poema de cordel como tal, sistematizado como tal, inclusive movimentando a economia criativa, né, no Brasil. Então, por que se insistir nessa história de um cordel que veio de Portugal? O que veio foi o livro, mas o poema, ele é... O dom do repente é universal, não é português. O dom do repente é universal. A sistematização da cantoria é nordestina, é brasileira. O dom do repente é universal, mas o embolador de coco no meio da rua, tocando pandeiro e fazendo loas com o povo, é brasileiro. Não há diferença. Então, por que, se é brasileiro esses aí, porque se o Brasil tem uma música, você diz a música brasileira, a música popular brasileira, o teatro brasileiro, o cinema brasileiro, então por que o cordel tem que ser de Portugal? As elites culturais são complicadas nesse país. Então, nós temos que nos levantar. E assim eu estou à procura desses elementos, né? Tentando escrever sobre esses elementos e pensar esses elementos, pensar sobre tudo esse sequestro que é feito do índio e que é feito da presença do elemento africano na formação da nossa poesia, na formação da poesia de cordel brasileira. Por que brasileira? Porque é sistematizada no Brasil, criada no Brasil por um homem chamado Leandro Gomes de Barros, na cidade do Recife. Tem pai e tem mãe, não é folclore, é uma forma fixa da poesia universal. E para ela, para a criação dela, dessa forma fixa, contribuíram o elemento índio e o elemento africano. Embora as elites culturais tenham disseminado, né, que esse elemento é essencialmente português. E não é. O extrato gráfico é português, mesmo porque nós não podíamos imprimir livro sendo colônia. Mas o poema, a poesia, aquela poesia que eu conheci da cabeça da minha mãe, era estritamente brasileira e nordestina. O tema, o motivo, como foi dito aqui ainda há pouco, pode dialogar com os temas portugueses, mas entendam, os temas da poesia no mundo inteiro, inclusive da poesia de cordel, são os mesmos temas. É o amor,
é a vingança, é o medo, as catástrofes, os assassinatos, os sequestros, as dores. Então, tudo isso é da humanidade, não é de Portugal. É universal. E o cordel traz para dentro de si esses elementos. E por ele, para dentro do cordel, vem também o elemento africano, na sua sensualidade, no seu ritmo, por exemplo. O ritmo do cordel é um ritmo completamente diferente daquilo que existe, né, na Europa. Por quê? Porque ele tem a sinuosidade do africano. E muitas vezes ele traz também esse elemento mágico que apaixona, e esse elemento mágico das matas é o elemento indígena. Então é necessário que a gente pare, né, e reflita de uma maneira maior, que fuja dos clichês. Vamos fugir dos clichês. Quando me disseram a literatura de cordel veio de Portugal, prove-me. E tem muita gente provando e a coisa querendo provar. E cadê o elemento índio? Vejam só, quando eu falei de Montaigne, de Michel de Montaigne, nos ensaios de Michel de Montaigne, né, lá dentro ele traz, né? Outro dia eu estava falando com uma turma de Numa, e ele disse, lá dentro ele traz uma canção tupi chamada Para, Serpente, Para. O Ali Salomão, um dos pais da Tropicália, leu esse poema e botou dentro de um livro dele chamado Tarifa de Embarque. E aí pegou esse poema indígena, né, deu uma forma nele. Caetano Veloso viu esse poema, apaixonou-se por esse poema, musicou e gravou no disco Noites do Norte. Ou seja, uma música que era dos índios. Então, por que os índios? Se nos interiores, nos sertões por onde o cordel nasceu, os índios é que habitavam, os índios tapuias, os índios cariris, né, grandes. Observem, por exemplo, essa faixa de terra que vai de Caicó, no Seridó do Rio Grande do Norte, e desce até Afogados da Ingazeira, lá em Pernambuco. Observem aí, aí é onde nasceu, foi aí onde foi forjada toda a poesia nordestina. Né? Passando ali por São José do Egito, passando ali por Teixeira, né? Onde várias famílias... Esse lugar eles chamam de rei, são os faraós da poesia. Que nasceram ali. É como se Deus tivesse acordado, meio desorientado, e abriu assim o céu e disse, eu vou jogar ali só poetas, e pá, jogou só poetas lá dentro. Então, por que a gente está dizendo que o cordel é português? São elementos que a gente tem que discutir, embora, entendam, essa é a minha visão e o meu ponto de vista e aquilo que eu pesquisei, mas há outras pessoas que pesquisam e dizem que vem de Portugal, né? Mas a gente está na batalha, a gente está na luta, né, fazendo isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Aderaldo. Opa, Aderaldo. Pois não, meu jovem? Obrigado pelo jovem, porque esse assunto é muito instigante, tudo isso é muito instigante. E aí eu quero comentar o seguinte também com você, que há 2 palestras atrás, eu comentei, quando me falaram que teria literatura de cordel, aí eu comentei algo assim que é bem, bem curioso, e que eu trabalho num CIEP aqui em Niterói, CIEP 449, e é intercultural com a França, ele tem um intercâmbio com a França. E a professora de francês, que é brasileira, ela comentou comigo se eu podia ajudá-la na questão da xilogravura, porque ela quer falar sobre a literatura de cordel para os alunos do 3º ano. Inclusive, nesse momento, tem alunos meus aqui do 3º ano assistindo a sua palestra. Eu os convidei para poder eles terem essa iniciação. Então, é muito interessante, porque eu vou ensinar a fazer a xilogravura, claro, adaptada com a placa de isopor, para os alunos, e eles vão explicar isso para os alunos franceses lá em Paris, que é onde se localiza a escola parceira. E aí o que é curioso é que eu vou passar essa informação sobre o Raymond, né? Cantel, né? Muito interessante, né? E aí, Aderaldo, para animar esses alunos e tal, o cordel, aí, se você me dá licença, eu fiz um trechinho aqui só para sensibilizar essa questão toda com eles, e também como a escola também lida muito com essa questão toda de meio ambiente,
do reaproveitamento de material, eu criei essa rabequinha aqui, ó. Não sei se dá para ouvir aí bem, né? Isso aqui é caixa de leite com um cabo de vassoura, né? E mais uma cordinha. Aí eu fiz isso aqui, ó. O CIEP em que trabalho tem intercâmbio com a França. Trocamos o impressionismo com o cordel da esperança. Dessa forma conjugamos o incrível verbo amar. Pois precisamos com urgência intercambiar. Quebrada. É assim que funciona. Aí fiz essa brincadeira para que eles possam se incentivar sobre esse assunto todo. Então, o que é interessante, tem alunos meus aqui, eu convidei a professora de francês também para assistir, tá? E aí todo esse material que você está passando para nós é de imensa importância para nós organizarmos esse projeto. Obrigado. Tudo bem, Robson? Você tocou aí em duas coisas, Robson, que a gente tem que falar também, que a gente tem que arranhar. Tá? Porque as elites culturais, Robson, no seu afã de catalogar o cordel, acabaram por dizer que o cordel e a xilogravura são elementos que caminham juntos de mão dadas e que são inseparáveis. Robson, isso também é uma falácia. Isso também é um equívoco. O cordel, quando nasce no Brasil, ele nasce com a capa cega, ele não tem figura nenhuma na capa. Final do século XIX, aparece somente o nome do autor, o nome da história, a gráfica, onde foi impressa, né? Somente esses elementos. Depois aparece uma ilustração feita à mão mesmo, com lápis, né? E aí feito lá em fotolitos e aquilo reproduzido nas capas dos cordéis. Em 1929, aconteceu a grande quebra da Bolsa de Nova York, e essa quebra da Bolsa de Nova York acabou influenciando o mundo todo e os insumos gráficos, né? Ficou muito caro. E aí o que acontece? No interior do Nordeste, nos interiores, os poetas editores descobriram uma madeira chamada umburana, e nessa madeira eles viram que era possível fazer rasgos e criar essas xilogravuras, como é conhecido. E aí, João Martins de Ataíde passa a utilizar essas xilogravuras para ilustrar os seus cordéis. Mas, Robson, quando o cinema aparece no Brasil, o cinema americano, quando aparece no Brasil, a xilogravura perde lugar para vários clichês de Hollywood. Vários astros de Hollywood estão nas capas dos cordéis no Nordeste. Depois, na década de 60, quando a editora Prelúdio começa a publicar cordel em São Paulo, ela retira a xilogravura, retira os clichês de Hollywood e contrata os melhores desenhistas e pintores da época em São Paulo para criar imagens para as suas capas, a imagem colorida, para, inclusive, concorrer com as histórias em quadrinhos. O Zé Bernardo, que era um dos editores lá do Cariri, lá em Juazeiro do Norte, ele culpa a quebra de todas as gráficas de cordel pelos interiores do Brasil por conta desse cordel de capa colorido que a Luzeiro começou a espalhar pelos interiores. Inclusive, a minha geração, vários de minha geração, conheceram o cordel com essa capa colorida da editora Luzeiro. Então, o cordel, como a gente está falando aqui, que o cordel é a poesia, e o suporte no qual ela vem, né, não tem muita influência, a não ser pela chamada comercial, né? Então a gente tem que fazer esse pensamento crítico. A xilogravura não é sinônimo de cordel, ela é mais uma arte que ilustra o cordel. É importante que vocês estejam trabalhando, mas que estejam trabalhando também nessa perspectiva. Existia um poeta aqui no Rio de Janeiro, um poeta que é paraibano, chamado Raimundo Santa Helena, que ele foi influenciado, né, pela poesia marginal.
e começou a fazer as suas capas de cordel e ilustrações dentro do seu cordel com colagens. Foi o primeiro poeta, e aliás precisa ser estudado sobre isso, é o primeiro poeta que passa a recortar jornais e revistas e a fazer capas a partir dessa colagem xerografada, né? Fazendo essa reproxerografia na capa dos seus cordéis. Então o cordel ele se presta a esse tipo de experimento. Experimentar é o que o cordel é. O cordel é antropofágico. Então ele vai passando, por onde o cordel vai passando, ele vai comendo, ele vai namorando e vai trazendo, e o povo vem vindo atrás, né? Existem Ele também... abre outras possibilidades, não é, Aderaldo? Abre outras possibilidades, exatamente. Veja bem, olha, eu estou aqui com um cordel, desculpa interromper você. Peraí, quem está falando? Quem está falando? Cília. Oi, Cília Cília, Lima. Diga lá, Cília. Olha, olha, peraí que eu vou mostrar a você. Cadê? Tem que aparecer aí. Tá porque eu esqueci de ligar a câmera. Só um minuto. Pronto. Olha, esse cordel que eu estou aqui em mãos. Eu ia passando por uma avenida, tinha uma arte em grafite na parede com o desenho de Nízia Floresta. Meu esposo fotografou e virou a capa do meu cordel. Isso. Quer dizer, uma arte que eu já estou explorando, a arte do artista está aqui atrás no meu cordel, está aqui a arte dele, pedi permissão a ele, apesar de que estava em público, mas está aqui a arte dele também divulgada no meu trabalho. Isso aí, Cília, isso aí vem exatamente conversar com Numa Ciro, que é uma das pensadoras que está aqui com a gente. Quando a Numa estuda o hip hop, ela traz esse elemento do grafite, né, como essa arte, né, que forma o juazeiro do hip hop, né? O edifício do hip hop. Então você traz aí para a capa do seu cordel. Deixa eu mostrar aqui, Cília. Aqui, ó. Né? A fada que cordel do é esse? A Fada do Bosque Negro e a Princesa Safira. Ó, quem está aqui é um casal de Hollywood. Tô vendo. Aqui não é xilogravura nesse aqui, né? Já é um desenhozinho feito à mão mesmo, ali no lápis de uma coisa. Aqui já é uma coisa mais elaborada, olha só. Tô vendo. Né? E esse poema aqui é de João Paulo Resplandes, né? E veja só que já é uma coisa mais elaborada. Aqui já tem uma espécie de estilogravura, né? Mas nós temos todo esse vasto espectro, né, nas capas e nos desenhos do cordel. Então, essa sua observação é muito interessante para nós aqui. Então, a xilogravura não é sinônimo de cordel, né? O cordel é o poema. Agora, o que vem no paratexto, né, ou seja, no livro, né, na capa ou nas ilustrações lá dentro, né, isso aí são adereços, né, para chamar a atenção para o poema e para a venda comercial do elemento cordelístico, né, do folheto, né? Não perde, né, o seu e teor. mais uma possibilidade pedagógica a ser explorada também. Aliás, é interessante, né, você incentivar os alunos também a desenvolver... explorar a capa, a partir da capa. A sua possibilidade. Então, é por aí. Bem, nós estamos falando de quê? Espera aí. Sim, esse instrumento que o Robson trouxe aí para nós, né, essa rabequinha, ele tem um parentesco, viu, Robson, com uma coisa chamada birimbau de lata, que nós tínhamos lá quando era criança. Pegava 2 latas de leite, botava um fio de aço ali e ficava tocando com um vidrinho, né, que depois deu origem ao marimbau. E aí você marimbau. E aí você traz você traz aí um marimbau de caixa de leite, né? Mais tem só uma cordinha, né, retesada. Exatamente. E aí funciona. E tem essa cordinha aí a gente chamava de berimbau de lata. Né? Deixa eu ver então. Deixa eu ver aqui a minha mente. Então, a mordaça e a guilhotina do fazer poético feminino. Olha, gente, aconteceu um movimento, né? um movimento que balançou o pé de juazeiro mesmo, viu? O pé de juazeiro poético foi balançado, que é essa presença das mulheres. Aliás,
perguntou-se ali, né, sobre essa presença das mulheres. Até a década de 80 e 90, nós não tínhamos a escrita feminina dentro do cordel, nem dentro do cordel, nem dentro da cantoria. Aliás, no repente, né, o repente foi sempre mais fechado, né? O cordel bem fechado e o coco, como ele tem o elemento da liberdade, o coco foi quem mais abriu para as mulheres, o coco de embolada. Então, nós tivemos várias duplas de mulheres cantando coco com respeito, respeitadíssimas, entre elas as pioneiras que primeiro gravaram um disco, que foi Terezinha e Lindalva, né? Essas duas mulheres fizeram estripulias pelo Brasil afora cantando coco. As primeiras mulheres que entraram no coco. No repente, né, foi mais difícil. Nós tivemos o caso primeiro de Zefa Barrosa, que foi assassinada lá em Pombal, era cantadora, mas os homens não queriam cantar com as mulheres. Os homens não queriam cantar. Mas as mulheres foram insistindo, e hoje, né, nós temos aí, né, já uma geração nova sendo formada, né, de mulheres repentistas tocando viola e cantando repente. No cordel, até a década de 80, nós não tínhamos esse lastro das mulheres, né? Então, a partir do final da década de 80, começa a haver um movimento muito leve de mulheres escrevendo cordel, e os homens ainda ali sem querer ler, ainda estão assim. Porque no ano passado, né, houve essa reviravolta no cordel com a presença, as mulheres tomaram conta, graças a Deus, as mulheres tomaram conta. Até então, né, até o ano passado, início do ano passado, as mesas de debate de cordel, por exemplo, as mulheres dificilmente apareciam, né? Depois de junho, começou-se, então, movimentos de mulheres por tudo quanto é lugar do Brasil, né? Começou no Rio Grande do Norte, na Paraíba, lá no Ceará, em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro. As mulheres foram tomando forma, e elas mesmas, né, também, né, fazendo com que o movimento se alasteça e se tensione, porque é necessário que haja a tensão de ideias, né, porque senão não vai para frente, né, porque nada vai para frente se tivesse... Oi, pois não? Oh, desculpa, está maravilhoso, mas é porque 16 horas a gente encerra. Então mas a não gente são 16 horas ainda. Não, 15h43, mas as pessoas, eu acho que tem que abrir para pergunta, para o... Está aberto o tempo todo, vamos lá. E aí, Jussara? Cadê Ju? Porque, Jussara, a aula dele a gente vai o tempo todo. Gente, a gente está fazendo uma nova forma, né, de apresentar a aula. Que o Aderaldo, na verdade, ele fez a aula ao vivo mesmo, e seria, no caso, para vocês já interagirem, né, com ele. Só que a gente vai chegar às 16 horas, que é o horário de encerramento, mas no caso o Aderaldo, acredito que ainda vai precisar de mais um tempo para finalizar, não é, Aderaldo? Até 6 horas. Até às 6 horas. Então, a gente fica aqui com ele, não tem problema. Então, é só isso, é só para vocês saberem que vocês deveriam estar já interagindo com ele, que ele está deixando aberto. Não, ele vai continuar falando até... E vão interagindo, eu já falei logo no início. Vá pedindo a palavra, vai entrando, não tem... Comigo não tem esse tipo de coisa. Isso. Né? A gente vai conversando. Então, vamos continuar, né? Agora, quando chegar você também, né, Aderaldo, você sabe que você também vai ficar esperando que o público fale com você, os quebradeiros. Não tem problema, não tem problema não. Então, vamos só cumprir aqui a minha coisa, né? Essa coisa da presença da mulher na poesia do povo, sobretudo na poesia de cordel. Então, não havia muito essa presença das mulheres. E, de repente, houve esse estrondo do ano passado para cá, né? E as mulheres começaram a se organizar. Quando Nando Poeta diz ali
que as mesas de glosa feminina, não havia mesa de glosa, para vocês terem uma ideia, até 2019, eu pelo menos não tinha conhecimento de mesa de glosa de mulheres, mesa de glosa feminina. E o ano passado, 2020, essas mesas de glosas começaram a aparecer e as mulheres estão nas mesas, estão sendo protagonistas, tanto no cordel, como no repente, como no repente, na cantoria, como nas mesas de glosa. Então, nós temos esse elemento, né? Esses elementos, essa presença, né, das mulheres, né, da escrita feminina dentro do cordel com muito louvor. Então, nós temos mulheres de norte a sul do país participando e lançando os seus folhetos de cordel. Por exemplo, nós temos o Cordel das Rosas, que eu acho que a Cília faz parte, é um movimento que começou e que está seguindo. Nós temos as Teodoras do Cordel lá em São Paulo, nós temos o Cordel de Saia aqui no Rio de Janeiro, Cordel de Mulher, temos a Casa do Cordel da Mulher lá em Petrolina com Graciele Castro, nós temos Daniela Bento lá em Poço Redondo, né, também à frente, a querida Lucineide Vieira, também dentro, inclusive organizando clubes de leituras de cordel. Então, gente, há todo um movimento sustentado pelas mulheres, né, sendo protagonista dentro das lides do cordel, com seus problemas internos, discutindo entre si, né, que é para poder haver essa tensão para que os movimentos avancem, para que os movimentos realmente se transformem em escola, e isso é salutar, isso não é ruim, mesmo que essas tensões, né, cheguem mesmo ali no fogo quente, mas isso é importante que haja. O importante é que o movimento das mulheres apresentou-se ao cordel e causou estardalhaço, né? Porque um movimento aparecido como o Cordel Sem Machismo, né, que apareceu a partir de falas da poeta Isabel Nascimento, lá do Sergipe, né, esse movimento, né, criou tanta tensão de norte a sul entre homens poetas, entre mulheres poetas, criou um tensionamento imenso, mas isso, claro, vai baixando um pouco a guarda, vai baixando o fogo, e as coisas vão tendo o seu caminho natural, o seu caminho normal dentro de uma sociedade. Os movimentos têm que coexistir dentro da sociedade e, sobretudo, tem que existir na alegoria do juazeiro poético nordestino. Então, essa presença das mulheres é muito importante e por que eu vou falar logo nisso, porque estão falando aqui do tempo. Vejam só, o cordel, os estudos sobre cordel teve majoritariamente a presença das mulheres. As mulheres são pioneiras no estudo do cordel. Então, eu vou trazer aqui pelo menos 10, 11, 12, não sei quantas aqui, de mulheres, né, que há muito tempo vêm estudando cordel e se debatendo sobre o cordel. Então, eu me perguntava, como é que as mulheres estão na vanguarda dos estudos sobre cordel e não estão na vanguarda da produção cordelística? Que problema existe, né? Então, o que a gente vai ver é que a presença dos homens, a presença dos machos no cordel usou, né, essa sua força para segregar as mulheres. Mas, dentro dos estudos do cordel, isso não aconteceu. Então, nós temos a presença, né, de Maria Alice Amorim. Esse aqui é o último livro dela, sensacional, Pelejas em Rede, que ela trata da presença do cordel na internet, né? Dentro. Maria Alice Amorim, Pelejas em Rede. Uma das pioneiras dos estudos do cordel no Brasil, Jerusa Pires, Cavalaria em Cordel. Aqui ela olha, observa, né, como é que as histórias medievais, dos cavaleiros medievais, apareceram no cordel. Jerusa é uma das pioneiras nesse estudo. Aliás, ela é uma das primeiras a dizer que o que aconteceu em Portugal como literatura de cordel não é a mesma coisa, a mesma forma poética que nós temos aqui. Jerusa Pires Ferreira, né? Cavalaria em Cordel, uma das pioneiras. Márcia Abreu. Ela que trouxe literatura oral, o Pousuntor, especialista. Isso, ela que traduziu. Debateu isso na academia. Ela morreu em 2019.
Histórias de Cordéis e Folhetos, de Márcia Abreu, que também é um pioneiro nessa... Márcia Abreu é pioneiríssima em apontar essa diferença fundamental entre o cordel, a literatura de cordel e o cordel brasileiro, né? Mas ela não se aprofunda. Eu aproveitei Jerusa e Márcia Abreu e expandi esses elementos. Maria José F. Londres, ela traz aqui, ó, Cordel, dos encantamentos às histórias de luta. Isso é interessante, né? Do encantamento às histórias de luta. Né? Por quê? Porque o cordel brasileiro necessitava de um herói. Ele não tinha herói. E esse herói brasileiro, quando aparece, aparece de uma maneira completamente inusitada, porque esse herói é Lampião. É Lampião, o cangaço, quem cria toda uma estética dentro do cordel no Brasil. E, a partir desse encontro de Lampião com o cordel, oferece-se ao cordel a originalidade e a criatividade que ele precisava para ser considerado literatura universal. Uma americana, Candace Slater, chega no Brasil também para estudar literatura de cordel, A Vida no Barbante. Então, essas mulheres são fundamentais para a gente saber o que é cordel. Fanca, a minha querida Francisca Pereira dos Santos, Fanca Santos, lá do Ceará, né, em que ela analisa as cartas. Olha, isso aqui já é um estudo poético a partir de epístolas, porque há um gênero no cordel que é um gênero epistolar, assim como existe também na literatura universal. E a Francisca Pereira dos Santos, Fanca Santos, faz esse trabalho de leitura sobre a peleja epistolar entre Bastinha Jó, lá do Ceará, do Cariri, e o poeta Patativa do Assaré, o grande bardo brasileiro, né, Patativa do Assaré. Memória de Lutas, Literatura de Folhetos do Nordeste, de 1893 a 1930, de Ruth Terra, também pioneiríssima. Isso aqui é um documento que qualquer estudioso de cordel tem que ler. Tem que ler, tem que criticar, tem que fazer os seus apontamentos a partir desse livro já esgotadíssimo, né? E aqui, Maristela Barbosa de Mendonça, que traz a vida e a obra da primeira mulher que escreve cordel no Brasil, que é Maria das Neves Batista Pimentel, filha de Francisco das Chagas Batista, um dos pioneiros do cordel no Brasil. Uma voz feminina no mundo do folheto. Isso aqui é fruto do seu trabalho de mestrado, e quem orientou isso aqui foi Heloísa Buarque de Holanda. Uma voz feminina no mundo do folheto. Uma francesa que chega aqui no Brasil, vai lá para Paraíba e começa a estudar a poética popular de Ariano Suassuna e Delete Musar, né? Mas são livros profundos, grandes livros, e todos produzidos por mulher. E a minha grande pergunta foi sempre essa: por que a mulher tem o protagonismo nos estudos sobre o cordel, sendo elas as que melhores escreveram, que averiguaram, que pesquisaram o cordel, tendo coragem de dizer coisas que os homens não diziam, e no fazer poético elas foram alijadas do processo, né? Porque a presença do machismo só tem essa explicação. A presença do machismo no cordel calou, amordaçou a voz e o verso das mulheres cordelistas, que, graças a uma luta muito grande, né, quebraram essas algemas, quebraram essa mordaça e estão botando para valer. A Arte do Povo, Histórias na Literatura de Cordel, de 1900 e 1940, Maria Ângela de Farias. A presença de Carlos Magno e outras histórias, Cristãos e Mouros no Brasil, de Marlise Mayer. Então, todo um movimento. Agora, nós temos trouxe aqui dois homens também para não ficar muito, para eles não reclamarem comigo, né? Mas eu trouxe Braulio Tavares, né? Contando histórias em verso. Braulio Tavares é o primeiro a trazer o cordel como poesia, porque até então, até esse livro aqui, os que se debruçaram sobre o cordel se debruçaram no cordel como folclore. E Braulio começa primeiro a fazer um tratado
do poético na literatura brasileira e universal, até chegar dentro da cantoria e dentro do cordel, contando histórias em verso, poesia e romanceiro popular no Brasil. E o primeiro, que trata do machismo na literatura de cordel. E aqui, né, é um português, Walter Tenório Pontes. O primeiro livro que fala sobre machismo no cordel é um livro publicado em Portugal, em 1970. Cadê? Publicado pelas edições Rolim, de Lisboa. Sem data. Então, aqui eu tenho, vocês, se quiserem aí, né, vocês têm material para fazer o que quiserem com o cordel brasileiro, porque o cordel é punhal. Vou terminar aqui para cumprir, né, a minha hora, para cumprir a minha fala, né, falando sobre essa coisa da homofobia no cordel. Se vocês pegarem a produção cordelística, né, de 1940 até 1999, início do século XXI, toda a produção literária do cordel, toda a produção poética estava assentada sobre a homofobia. Então, toda a tradição LGBTQ+, né, sempre foi observada no cordel como sendo, né, algo que se chamava, né, nas épocas, eu não sei se vocês lembram, quem for da minha idade vai saber, né, se chamava de pederastia. Né? Então, eu trouxe um cordelzinho lá daquele tempo, que é esse aqui, para vocês terem uma ideia do que acontecia. Esse cordel, eu não sei se existe mais esse cordel. Chica Bananinha, a sapatão barbuda de lá da Paraíba. Isso é só um... E como eles não tinham coragem de assinar com o próprio nome, eles assinavam com pseudônimo. Então, há todo um elemento, né, de perseguição, né, à comunidade homossexual brasileira, até que chega pela editora Luzeiro, né, esse cordel que chama Homossexualidade, História e Luta, em que os poetas fazem um pensamento crítico sobre a presença no cordel dessas coisas todas. E são dois poetas, Nando Poeta e Varnesi Nascimento. Esse cordel é um marco. Pela primeira vez se estuda em poesia de cordel, se fala em poesia do cordel sobre a história e a luta dos homossexuais brasileiros. É muito interessante, foi lançado em 2009, olha só, 2009, quanto tempo se passou para se produzir uma obra dessa, né, uma obra com esse teor, e ser respeitada, e ser lida, e ser avaliada, e hoje nós estamos aí, né, também fazendo isso, né, estudando e trazendo para dentro do fazer poético, né, todos esses poetas que estavam à margem, né, desde que o cordel apareceu no Brasil. Mas eu quero lembrar o seguinte, que um dia eu fui num debate lá numa feira literária, e o cara que estava debatendo comigo dizia que o cordel era preconceituoso. Gente, e o cordel não é preconceituoso. O cordel é uma forma poética. Preconceituoso é o poeta. Então, trata do poeta e não da forma poética. A literatura não é homofóbica, não é machista. O poeta o é, e utiliza, né, a literatura e a poesia para explicitar o seu preconceito e a sua forma tosca de pensar o mundo. Então, é basicamente isso. São 4h e eu acho que cumpri a minha ementa. Né? Observem a bibliografia, é interessante. Quem quiser conseguir o meu livro, procura nas redes sociais Varnesi Nascimento. Tá bom? Quero agradecer demais a presença de vocês. Né? Nossa, tem muita gente dizendo aqui. Né? Quero agradecer demais a presença de vocês, todos os recados que deixaram aqui no chat. Acredito que essa aula vai lá para
vai lá para o YouTube, né? Eu quero aproveitar também para tirar as minhas coisinhas de dentro, tá certo? Então, um beijão para vocês, muito obrigado. Quem quiser fazer pergunta, vá fazendo aí. Estou aqui, Encerrou vivo. agora, está encerrada a aula. O Aderaldo, eu só quero deixar o abraço de Heloísa aqui, que ela está viajando. Ela está indo aí para... Está viajando aqui para perto. E deixou um grande abraço, que adora seu trabalho, e ela queria muito estar aqui hoje, mas não pode. Tá? Tá certo. Luísa, um abraço de Heloísa para nós é a entrada para o céu. Se o Juazeiro é o pórtico poético do nordestino, o abraço de Heloísa é o pórtico para o paraíso, né? Muito obrigada, Jussara. Muito obrigada também a vocês todos, os quebradeiros, meus colegas. A todos. E Aderaldo, como sempre, ele fala e eu mesmo fico eu mesmo gostaria que não acabasse nunca. Mas, infelizmente temos horário e cada um tem também, né? E aí fica todo mundo com pena de perder a sua fala. Mas, enfim, vai estar no YouTube, né? Até daqui para amanhã, até sábado, no máximo, esse material. Mas tem um outro lá também, uma outra fala dele, já no YouTube, vocês podem encontrarem e falarem. Mais alguma coisa, alguma sugestão, alguma... Eu quero agradecer a aula maravilhosa. Obrigado por mais essa oportunidade. Adorei. Que bom. Obrigada, Paulo. Obrigada. Olha, está na sala aqui, eu estou vendo aqui, Ana Amor Soares, aqui do Rio de Janeiro. Ana Amor é uma ativista da leitura lá na Biblioteca JG de Araújo Jorge. Se eu errei, Ana Amor, diga aí, tá? Tá certíssimo. Eu vim correndo, cheguei de sopetão aqui na aula, mas eu falei para o professor, eu não perco a aula de Aderaldo. Nem que eu tenha que vir correndo para casa, almoçar correndo, eu não perco. Isso aí. É muito bom, né? Você vê que... muito bom, bacana. Aderaldo, você arrasa mesmo. Comecei nervoso, terminei feliz.